Olá, meu nome é Kizzy Batista, você está no meu canal É Tempo de Saber, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou gravando esse vídeo para responder a pergunta de um inscrito, uma pergunta que eu achei muito legal. É uma pergunta que, embora ela pareça assim para nós cristãos uma coisa simples, muitas pessoas têm essa dúvida também, e nem sempre é fácil de se responder. Então deixa eu te mostrar qual foi essa pergunta. A pergunta desse inscrito aqui, Echelon, né? O nome dele é João. Então ele fez uma pergunta, olha, tem uma pergunta. Por que, apesar dos sinais sobre o Messias no Antigo Testamento, muitos judeus não reconheceram Jesus como tal? Então veja que pergunta interessante, que pergunta bacana. Por quê? Se no Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, como eu costumo falar hoje, se tinha tanta referência sobre Jesus que nós conseguimos ver ali, por que que os judeus não reconheceram Jesus como Messias, né? Como o ungido de Deus? Então é isso aqui que eu vou tratar de responder, mas antes disso, eu quero pedir, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, assista o vídeo, deixe o seu like, deixe seu comentário. Se você gostar, compartilha, né? Nós estamos aqui na semana da Páscoa e por isso eu decidi responder esse vídeo agora. Por quê? Porque nós vamos falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá, João. A sua pergunta é muito interessante e deixa eu te falar. Você pode procurar na internet, você vai achar muitos vídeos de pessoas respondendo essa questão. Mas o que acontece? Muitas das vezes as pessoas elas colocam tanto respaldo ali de Jesus no Antigo Testamento que a pessoa fica até perdida, né, de por onde começar a entender. Porque realmente, se nós formos pegar isso aqui, Jesus no Antigo Testamento, nós vamos criar uma faculdade, né? Nós vamos passar aí anos e anos e anos discutindo o assunto e provavelmente não vai ter fim, porque é muita coisa. Mas eu decidi trazer uma resposta aqui que eu preparei de uma forma bem resumida, não com muitos textos, mas talvez vai atiçar sua curiosidade para você buscar ainda mais textos, né? Mais uma coisa que vai poder explicar o que aquelas pessoas que viram Jesus, escutaram Jesus, por que que eles rejeitaram, né? Por que que eles não acreditaram? Então nós vamos entender aqui, nós vamos entrar um pouquinho na mente daquelas pessoas para ver o modo de pensar deles. Como disse, para responder sua pergunta, eu dividi ela em três níveis, né? Vou dividir em três níveis essa resposta para que nós possamos chegar a uma conclusão. Então, no primeiro nível, vamos olhar se o Primeiro Testamento ele respalda Cristo como o Messias. Esse Messias também no Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, ele seria considerado filho de Deus? Por quê? Porque nós cremos que Jesus era filho de Deus. Então, se Jesus ele está na figura do Messias ali naquela época, se as pessoas deveriam ver como Messias, eles também enxergariam ele como filho de Deus? Porque isso criou debates na época. Segundo nível da resposta, se o Primeiro Testamento ele respalda então Jesus como Cristo, por que eles não viram ele como Cristo? E por fim, terceiro nível dessa resposta, por que eles rejeitaram mesmo conhecendo toda a palavra? Para responder isso, eu separei aqui pouquíssimos versículos, mas que vão ser o suficiente para nós entendermos e entrarmos nesse assunto. Antes da tela, só vou falar, vou estar utilizando a versão NVT, né? Para estudos eu costumo utilizar aqui Bíblia de Jerusalém e Corrigida Fiel, porém para explicações eu gosto muito da NVT. Se você não tem tanto contato com a Bíblia, talvez seja uma versão interessante. Por quê? Porque é quase que uma exegese, né? Ela vai explicar muito bem palavras difíceis de entender, então ela tem esse lugar. Então, para explicação, NVT. Já estou explicando porque muitas pessoas já criticam essa versão. Então vamos lá, para começar, Salmos 2. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha, os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, né? Ou Machia, ou Messias, né? O Messias que nós falamos aqui, Machia no hebraico, e ungido e Cristo, né? Que nós vamos ter no Novo Testamento. Vamos quebrar estas correntes, eles dizem, os ímpios dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa nos céus ri, o Senhor zomba deles. Então, em sua ira, ele os repreende, com sua fúria os aterroriza. Ele diz: estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. Então, olha aqui, Deus está falando o quê? Que ele estabeleceu um rei em Sião, que também é seu santo monte.
Então, isso aqui não é um rei terreno. Por quê? Porque ele estabeleceu um rei, nós vamos ver aqui o que vai acontecer. Ó. O rei, no caso aqui o Messias, proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse. Então o Messias está falando, ó, o decreto do Senhor. O que, que Deus decretou? Ó? O Messias falando. O Senhor me disse: Você é meu filho. Hoje eu o gerei. Então, o Salmos 2 já vai falar. Porque o Messias, ele tem um reinado. Esse Messias, ele foi colocado por Deus. Esse Messias é filho de Deus. Então já está mostrando como filho, olha. Basta me pedir, Deus falando, basta me pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Sujeitam-se, sujeitem-se ao filho, né? Então, sujeite-se a quem? Ao Filho de Deus. Então, a Bíblia está sempre falando que o Messias ele seria considerado o quê? Filho de Deus. Então, não está falando aqui de algo natural, mas algo sobrenatural. Para ser filho de Deus, algo sobrenatural. Sujeitem-se ao Filho para que ele não se ire e vocês sejam destruídos de repente. Pois sua ira se acende no instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Então, o Salmos 2 aqui, ele já vai mostrar com muita clareza o que? Um Messias instituído como rei no Monte Santo do Senhor, que fala de Sião, então vai falar também de Jerusalém terrena, né? Tanto um nível espiritual quanto um nível material que nós temos aqui. E vai falar que esse rei aqui, ele vai governar as nações, ele vai destruí-las, ele tem poder para destruí-las, para dominá-las com rigor, né, que é o cetro de ferro, e que esse também seria considerado ali, Deus mesmo falou que ele é filho gerado de Deus. O próximo texto, 1 Crônicas 17, versículo 11 a seguir. Olha, vai falar aqui uma profecia que Deus está entregando a Davi por meio de Natã, mas nós vamos ver que essa profecia ela não cabe simplesmente num nível normal, mas sim sobrenatural, transcendente. E por quê? Repare. Pois, quando você morrer, Davi, e se reunir com seus antepassados, escolherei um de seus filhos, de sua própria descendência, estabelecerei seu reino. Então está falando aqui de Salomão, que ele vai escolher um filho de Davi e vai estabelecer um reino sobre ele. Porém, as coisas começam a mudar. A gente vê que essa profecia ela não está ligada totalmente, né, a Salomão. Ela vai transcender. Ele é que construirá uma casa para mim. Estabelecerei seu trono para sempre. Então nós vemos aqui que está uma promessa de eternidade, né? Tá falando que vai estabelecer o trono para sempre, mas nós sabemos que o trono de Salomão não durou para sempre. Então teria que se cumprir onde? No Messias, né? No Machia. Eu serei seu pai. Novamente Deus falando, ó, eu serei seu pai. Salomão foi considerado como filho de Deus? Não. Mas quem? O Machia. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Então tá falando a mesma coisa do Salmos 2. Jamais retirarei dele meu favor, como retirei daquele que governou antes de você, Saul. E o confirmarei para sempre como rei sobre minha casa e sobre meu reino, e seu trono será estabelecido para sempre. Nós vemos que isso aqui não se trata de Salomão, porque o trono dele não foi estabelecido para sempre. Nós vemos que teve a queda, a divisão do reino e tudo mais. Então nós vemos aqui que aqui é uma profecia que do Messias, novamente, Deus falando que o Messias seria quem? O próprio filho dele, e que o reino se estabeleceria para sempre. Então veja, já temos um panorama. Os judeus da época de Cristo acreditavam em um rei que viria, e esse rei teria um reino eterno que jamais seria destruído. Guarde isso. Próximo texto aqui, para nós passarmos já para o segundo nível da resposta, segundo nível que é, se o Primeiro Testamento que nós estamos lendo aqui, ele dá respaldo para um Cristo, um Messias, que também seria filho de Deus, por que que eles não viram isso aí? Por que que eles partiram para a incredulidade? Né? Então, o segundo nível aqui está relacionado agora com a incredulidade. Isaías
52, 13 a seguir. Vamos passar também para o 53 aqui, porque é um texto corrido, é uma continuação. Nós que dividimos para facilitar. Então vamos lá, Isaías 52, 13. Vejam, meu servo terá êxito, será muito exaltado. Muitos, porém, ficarão espantados quando o viram. O seu rosto estava tão desfigurado que mal parecia humano. Por seu aspecto, quase não era possível reconhecê-lo como homem. Então aqui já está falando é, da morte de Cristo, né? Do que ele sofreu antes da sua morte. Está falando aqui que o servo dele, que é o nós temos aqui o servo sofredor, que esse servo ele seria tão maltratado, ele seria tão ali ferido, que as pessoas iam olhar para ele e olhar para o rosto dele e não ia conseguir reconhecer. Então veja quanto que Jesus sofreu, quanto que ele apanhou. Eles olhavam ali frente a frente, mas ele não tinha mais figura humana. Então você tem aqui alguém com o rosto mutilado, destroçado. Ele causará assombro em multidão, em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, pois verão aquilo que ninguém havia lhes falado, entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Olha, muita gente não vai entender o que está escrito aqui, mas vamos lá, vou tentar explicar. Primeiro, quando você vai no Salmo 22, você vai ter ali toda a narrativa da crucificação. Você vai ter tudo. Jesus sendo espancado, sendo colocado entre malfeitores, ele sendo levantado, né, então fazendo uma referência ao madeiro, eles dando Jesus vinagre para beber, quando ele fala tenho sede, né, então dão vinagre para ele beber. Os soldados repartindo as vestes e jogando sorte. Leia Salmo 22. Você vai ver a crucificação no Salmo 22 perfeitamente, perfeitamente. Então aqui já vai falar aqui, ó, eles viram as profecias se cumpriram, mas olha aqui quem foi dar crédito. Quem foi dar crédito? Ele causará assombro em muitas nações. Reis ficarão mudos diante dele, os judeus não ficaram. Pois verão aquilo que ninguém havia lhes falado. Por que está falando isso aqui, ó? Os judeus receberam a mensagem. Os profetas contaram quem seria o Messias, como que seria a trajetória dele. Mas eles fizeram o quê? Não deram ouvidos. Mas, ó, os gentios, está falando aqui de muitas nações, está falando de gentios, eles entenderão aquilo que nunca tinham ouvido. Então, a incredulidade se estabeleceu em Israel, porém, nos gentios, eles nunca tinham ouvido falar das profecias, eles não conheciam o conceito de Messias, porém, assim que ouviram, eles o receberam. Então a incredulidade está ligada a isso, ao cumprimento da profecia que o povo estaria tão endurecido e tão cego pela religião que eles veriam Cristo, veriam os sinais, veria se cumprir nos olhos, na frente ali deles ali, um tete a tete, mas quem receberia seria os gentios, porque somente eles teriam visão para ouvir e entender aquilo que nunca foi falado para eles e nunca foi apresentado a eles. Quero agora Zacarias 9 aqui, ó. Vamos lá, Zacarias 9:9. Olha o que Zacarias 9:9 vai falar, ó. Alegra-se, ó povo de Sião, exulte, ó preciosa Jerusalém. Vejam seu rei, está chegando. Ele é justo e vitorioso, mas também é humilde, vem montado num jumento, num jumentinho cria de jumenta. A entrada de Jesus, né, em Jerusalém. Aqui também está falando da entrada de Salomão em Jerusalém, porque foi da mesma forma, um costume real. Removerei de Israel os carros de guerra e de Jerusalém os cavalos. Destruirei as armas usadas nas batalhas e seu rei trará paz às nações. Seu reino se estenderá de um mar a outro e do rio Eufrates até os confins da terra. Quero continuar lendo, mas repara. Está falando aqui que o rei que entraria em Jerusalém, esse rei, ele, nesse mesmo instante que ele entrasse, olha, ele retiraria os carros de guerra de Jerusalém e também os seus cavalos e destruiria as armas desses soldados inimigos que estavam em Jerusalém. Você tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, olha, vou deixar o texto na tela aqui. Olha o que está falando. Que quando esse rei chegasse e ele entrasse em Jerusalém, essas coisas iam acontecer. Então veja, o que acontecia com Jerusalém nessa época?
Ainda mais nessa época que Jesus entrou ali, fez sua entrada triunfal, era próximo da Páscoa, então foi a época que tinha mais contingente romano dentro de Jerusalém. E os judeus, eles clamavam por libertação, por causa que os romanos, né, cobravam muitos impostos, dominavam sobre as terras deles e profanavam a terra. E os judeus queriam alguém para poder libertá-los. Esse alguém que eles desejavam que libertasse era quem? O Messias. Então vem Jesus, montado num jumento, entra em Jerusalém e começa a adentrar. Quando ele entra, olha aqui o que o povo começa a clamar. Entrada de Jesus, Mateus 21, vamos lá. Ó. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. Fizeram Jesus sentar em cima do jumentinho. Muitíssima gente estendia suas vestes pelos caminhos, né? Jogava a roupa deles pelo caminho, os mantos, para Jesus passar em cima como se fosse um tapete. E outros cortavam ramos de árvores e espalhavam pelo caminho, faziam um tapete com ramos. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana, filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Muita gente fala aqui isso aqui, Hosanas, mas não entende o que está falando. O que quer dizer Hosana aqui, filho de Davi? Hosana é uma expressão hebraica, aramaica, que ela vai querer simplesmente falar isso aqui, ó. Salva-nos. Hosana, salva-nos. Significa salva-nos. Então, ó, salva-nos, filho de Davi. Jesus entrando, montado no jumentinho, em Jerusalém, e a multidão ali está clamando o quê? Espera aí. A multidão está clamando lá: salva-nos, filho de Davi. Salva-nos, você que veio em nome do Senhor, você que reina nas alturas, salva-nos. Então a multidão, naquele momento, o que eles queriam? Eles queriam um rei político. Eles queriam por quê? Porque eles viram. Nesse primeiro momento, eles não duvidaram do Messias, não duvidaram que Jesus podia ser o Messias. Por quê? Senão eles não tinham gritado: salva-nos, ó Senhor. Então, olha aqui, ó, a multidão, todos que estavam ali, eles tinham sim consciência da missão messiânica de Jesus. Eles tinham essa consciência, porque olha para você ver. E eles clamavam: Hosana, filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Então eles reconheciam que Jesus era quem? Descendente de Davi. Tinha direito ao trono porque fazia parte da linhagem real de Davi. Tinha sangue de Davi em suas veias. E falava: ó, bendito que vem em nome do Senhor. Reconheciam nesse momento que ele era enviado de Deus, no caso, ungido, o Messias. E falava: Hosana nas alturas, salva-nos nas alturas. Então tá falando o quê? De um poderio celeste. Tava reconhecendo que Jesus ele tinha um poderio celeste, porque era enviado de Deus. Então essas pessoas, eles acharam que Jesus, naquele momento que ele estava entrando em Jerusalém, ele simplesmente ia acabar com os romanos, ia acabar com aquilo ali. Que Jesus ia estabelecer o reino eterno. Porém, não foi isso que aconteceu. Porque quando eles viram que Jesus ele entrou em Jerusalém daquela forma, porém não destruiu os romanos, não acabou com seus carros de guerra, não acabou com suas armas, não expurgou eles da terra, não colocou os gentios, né, sob domínio do cetro de ferro. Isso significa o quê? Colocar a nação de Israel acima dos gentios, reinando sobre eles. E nada disso aconteceu, o que, que o povo fez? O povo se frustrou, o povo se chateou. Simplesmente eles falaram: não, se ele não cumpriu essas coisas, se ele veio até aqui e fez tudo isso, porém ele não estabeleceu o reino eterno, ele não é o Messias. Simplesmente isso. Eles rejeitaram Jesus, por quê? Porque Jesus não subjugou os inimigos de Israel. Esse é o motivo que, mesmo tendo Jesus tão explicitamente colocado no Antigo Testamento, os judeus o rejeitaram. Porque eles queriam alguém que fosse chegar em Jerusalém e fosse colocar um reinado eterno. Porém, Jesus mesmo falou o quê? Meu reino não é deste mundo. O reino está para ser estabelecido. Porém, eles não entenderam essa parte. Eles acharam que o reino tinha que ser estabelecido naquele mesmo instante. Então, se você for procurar vídeos de judeus falando de Jesus sobre Jesus, né? Por que, que ele não é o Messias, eles sempre tocam nessa questão. Porque ele não estabeleceu o reino eterno. Se ele não estabeleceu o reino eterno, ele não pode ser o Messias. Porém, o próprio Jesus falou o quê? Que o reino dele não era desse mundo. Ele vai estabelecer, porém, é um reino que vai vir dos céus para a terra no grande dia da sua volta. Então, eu espero ter esclarecido aqui a sua dúvida,
ter respondido. E se gostaram do vídeo, eu quero pedir, compartilhe o vídeo aí. Vou deixar aqui a indicação de outro vídeo, Por que Jesus montou no jumentinho. Esse vídeo é um vídeo bem acessado no canal e também acho que faz parte disso aqui. Muito obrigado por assistir, se não é inscrito, se inscreve, compartilhe o vídeo e até mais.